Boa noite, irmãos. A graça de Deus. Espero que se encontrem todos bem. Você se encontra hoje no melhor lugar que você poderia estar. Obrigado, Silene. Silene Zirtuel Santa Clara. Sempre que vai fazer uma culpa, você deve estar esse nome, pastor, só misericórdia. Como é que é? Zico. Passe por essa situação. Irmãos, hoje bem sabem todos, se comemora o dia do pastor. Quando eu recebi esse carro, eu falei, caramba, para falar sobre o dia do pastor, tem que ser pastor, né? Mas eu fiquei lisonjeado de falar sobre esse dia. Não porque eu pretendo ser um pastor, não porque tenha convicções para isso, mas porque eu convivo diretamente com o pastor Josimar. 7 anos, 10 meses vai completar no dia 28. Essa informação eu peguei, essa informação precisa, né? Ednei, por favor, não me entregue. São 7 anos, completa dia 28/8, 8 anos, aniversário da igreja, né? Vou comemorar lá, se Deus assim permitir, claro, evidente. E eu fico muito feliz de estar falando do pastor Josimar. É um privilégio muito grande para falar sobre a excelência do ministério pastoral. E eu já falei sobre esse versículo aqui, já fiz uma mensagem sobre esse versículo aqui que eu vou colocar para os irmãos, que é Atos 20:24, que fala realmente sobre o ministério. E Paulo enfatiza muito isso, sobre o ministério pastoral. E Atos 20:24 fala o seguinte: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nesse contexto aqui, eu já contei essa história. Nesse contexto nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Ele se encontrava em Éfeso, naquele momento, uma cidade portuária com mais de 300.000 habitantes, uma cidade totalmente na idolatria, na feitiçaria. Ali ele se dedicava à deusa Diana, que seria a 7ª maravilha do mundo antigo. Imagine você, Paulo, chegando nessa cidade para falar da palavra de Deus. E Paulo, então, nesse momento, ele reúne os seus pastores, porque, pasme, irmão, em 3 anos ele consegue transformar essa cidade, consegue que as pessoas entendam a palavra de Deus e que haja conversão. A feitiçaria recua, o ocultismo para e a palavra de Deus permanece. Paulo faz isso em 3 anos. Sem nenhuma ferramenta que nos dias de hoje nós temos através da internet e redes sociais, ele em 3 anos faz essa transformação. E nessa cidade, ele estava saindo dessa cidade, indo para Jerusalém. Ele chama os presbíteros, os liderança, e ele fala para esse líder: ora, porém nada considero a minha vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o Evangelho de Deus. Portanto, irmãos, é importante a gente frisar que ministério é esse, que excelência é essa. Quando nós colocamos esse testemunho de Paulo, chamando seus líderes, seus apóstolos religiosos, ele falando sobre isso, eu quero aqui destaco aqui 3 pontos importantes que a gente possa comentar nessa noite. Sobre o primeiro ponto, destaca a vocação pastoral. Eu consegui pegar essa questão de vocação pastoral, pastor Josimar. Bem sabe, eu comecei a fazer estudar lá no CETEBS, fiquei alguns dias lá tendo aula e verifiquei realmente que a vocação pastoral não é nada voluntária, é um chamado de Deus.
a vocação pastoral, Deus te convoca para ser pastor. Ele, em momento algum, vai ser voluntário. Muito se vê, pastor Josimar, pessoas que às vezes tentam medicina, não consegue, tenta ser pedreiro, não consegue, tenta ser administrador, não consegue, tenta ser um técnico, não consegue. Opa, o meu chamado é para ser pastor, então eu vou ser pastor. Então a minha vocação hoje é pastor. Muitos entendem dessa forma, mas eu queria falar para os irmãos que não. A vocação pastoral é quando todas as portas estão abertas e o seu foco é um só: falar da palavra de Deus, ser pastor. Quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, nós verificamos essas lideranças. Hoje falamos na escola bíblica dominical sobre lideranças, pessoas que levaram seus rebanhos. Falando da despedida de Josué na escola bíblica dominical, uma liderança que antes de se despedir, ele falou da importância de mantermos viva a palavra de Deus, de mantermos vivos, seguir a palavra de Deus, não sair fora da idolatria, seguir outros deuses que ali se percebia ao seu redor. Ele tinha essa preocupação. Às vezes eu me venho, a gente às vezes na mídia, ou qualquer outra situação, nós vemos aí pastores que querem partir para o lado da política, pastores que querem ser vereador, querem ser deputado, querem ser presidente. Eu não estou aqui menosprezando a política, cada um tem o seu dom, o seu talento, e Deus abençoa isso. Mas eu quero falar para você que essa vocação pastoral é um chamado realmente para ser pastor, não é para ser político, é cuidar das ovelhas. E essa vocação eu tenho acompanhado de perto o pastor Josimar. A preocupação dele com as suas ovelhas, a preocupação dele em cada um de vocês. Nós, como igreja, meu irmão, nós temos que orar incansavelmente pela vida do pastor e pela sua família. Conversando isso na IBD, nós estamos hoje uma batalha espiritual muito grande, onde o diabo de qualquer forma quer denigrir, o diabo de qualquer forma quer causar as pessoas que pensem de uma maneira diferente, querem dividir a igreja, querem causar inveja em seus ministérios, querem que façam fofoca, conversa fiada. O diabo coloca isso na mente, e nós temos que estar junto com o nosso pastor. Eu estou falando isso porque conheci o pastor Josimar há 7 anos e 10 meses. Ele passar o zap para mim: Wagner, me orienta, o que nós podemos fazer? Ele fala: Wagner, nós temos que levantar 100 mil reais, como é que nós vamos fazer isso aí? Eu tenho uma ideia tal. Um pastor que dá oportunidade a cada um de vocês nos seus ministérios, um pastor que motiva, um pastor que está apaixonado pela essa missão Batista em Cidade Comum. Um pastor que chama o pastor: nós temos que estar tal dia, em tal lugar, para resolver. O pastor é o primeiro a chegar. Então, essa é a importância da vocação pastoral, meu irmão. É importante que cada um verifique isso. Às vezes você é um vocacionado. O pastor chegou a falar para mim: Wagner, você... Eu falei: pastor, não dá, sou muito nervoso. Estouro, estopim curto, estouro assim. As pessoas não vão aguentar, eu falo alto, tem uma cara feia. O pessoal não vai entender. Às vezes eu estou dentro do carro com minha esposa, eu falo: fala baixo, o pessoal vai pensar que você está brigando comigo. Aí, de vez em quando fala baixo, mas eu falo alto. Já falei qual o motivo. Trabalhei numa empresa siderúrgica, que já usava abafador. Cadê o irmão Samuel sabe disso, o Luciano sabe disso. E a gente, para se comunicar, falava alto.
E eu, com esses 20 e poucos anos, eu falo muito alto. Ao ponto de chegar, um dia e falei, rapaz, fala baixo. O pai está brigando comigo. Até as pessoas se acostumaram comigo, levantava tempo. E o pastor, ele conhece cada um de nós, características de cada um de vocês. A minha característica, a característica de cada um de vocês, o pastor conhece. Ele tem orado, ele tem se preocupado, ele tem alavancado o propósito na vida de cada um de vocês. A vocação do pastoral é importante. E nós, como os pais, temos que começar a orar, sabe por quê, irmão? Às vezes nossos filhos têm essa vocação. Orarmos a Deus. Nós vemos aí grandes pastores que faleceram. Existe uma diferença muito grande. A gente não verifica hoje pessoas realmente estão no ministério, fazendo ministério, mas a igreja precisa ser alavancada. Alguém, seu sucessor. A importância disso. A Bíblia fala, o pastor Josimar tem que ter o seu sucessor. A Lucinha precisa da sua sucessora. Os ministérios aqui compostos precisam do sucessor. Às vezes, no seu momento, no seu coração está assim. É mesmo? Você não pode correr. Você está sendo escolhido. A escolha por Deus, Ele vai, o Espírito Santo vai te incomodar. Então, essa vocação pastoral, nós vimos no pastor Josimar. Verificamos com ele. Outro ponto que eu queria falar sobre abnegação, irmãos. Fala, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, o apóstolo Paulo fala. Abrir mão. Abrir mão, de repente, seja futuro engenheiro da construção civil. O pastor gosta de ser pedreiro, é mesmo? O líder na construção civil de abrir mão. Quantos missionários abriram mão das suas funções, dos seus alfazeres, das suas colocações no mercado, às vezes com posições sociais grandes lideranças, abriu mão para seguir o chamado, abriu mão para ir lá para a Ucrânia, abriu mão para ir para a Coreia, abriu mão para ir para a Rússia, porque é um chamado. Abriu mão para falar da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fez naquela cidade de Éfeso, onde a idolatria imperava, a feitiçaria, uma coisa de doido, José Luiz. E Paulo, em 3 anos, ele faz essa obra, recua, e a palavra de Deus permanece. E quando nós verificamos isso, nós entendemos que Deus, em momento algum, vai deixar de sustentar você. Alguém viu falar que algum missionário passou fome? Recurso de Deus para prover. Recurso de Deus vai providenciar. Porque Ele te chama para isso. Ele te chama para o ministério. Ele te chama para você falar da palavra de Deus. Não é um voluntariado, irmãos. É um chamado de Deus para a vida de cada um de vocês. Pode ter certeza com isso. E quando nós verificamos isso, esse chamado tão forte, quando nós vemos a história de Paulo, a conversão de Paulo, o chamado de Deus, Jesus chama ele, e nós verificamos a história de Paulo. O cara era um assassino, o cara detonava crente, o cara matava, perseguia o crente. Ele tem um encontro com Deus, Deus transforma a vida dele. E ele sempre é falado aqui na palavra de Deus, falamos muito de Paulo. Irmãos, Paulo foi humilhado, chicoteado, foi chamado de tagarela, foi preso, mas ele chega no seu momento final, numa cela, idoso, sentindo frio, sozinho, que todo mundo largou ele.
Ele sentiu só. Ele sentiu só. E ele diz de uma maneira tão esplêndida: combati o bom combate e combati o bom combate. Amém. Sabe por quê? A vitória dele é a vitória celestial, não é a vitória desse mundo. Paulo sabia disso. E Paulo, naquele momento, irmãos, vocês podem verificar que ele também, ele abriu em várias províncias, abriu igrejas. Ele abriu em congregações, abriu igreja. Ele abriu igreja em Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Colosso e Herápolis. O cara abriu várias igrejas nessa província da Ásia Menor. Eu tenho certeza que o pastor Josimar, e nós sermos igreja, nós vamos abrir congregações. É o seu pensamento, você já tinha comentado isso comigo de uma vez. Vai, nós vamos abrir congregações. E para abrir congregações nós temos que ter o quê? Pastor, missionário. E ele já está fazendo isso. Pasmem, o pastor já está no pé das lideranças comunitárias. Pasmem, já vem alguém de Mata Prata para fazer um trabalho de evangelização aqui na nossa comunidade. É o pastor Josimar, finíssimo, gente boa, está fazendo esse trabalho. Visionário. E eu quero falar do terceiro ponto, irmãos: paixão. Esse pastor tem paixão, motivado a qualquer tanto. Às vezes, para acompanhar ele, esses dois joelhos meus, Luciano, está difícil. Está difícil acompanhar esse pastor. Artrose nos dois joelhos, pastor para lá, pastor para cá. Ele de vez em quando abaixa, levanta, manda eu fazer. Não dá para mim não, pastor, esse negócio aí não funciona comigo. Tem que ter paixão. E a palavra de Deus fala que, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paixão em falar da palavra de Deus, paixão em conversão de almas, paixão em conversão de vidas. Ele tem paixão em avançar, paixão em falar da palavra de Deus a cada uma daquelas pessoas que ainda não conhecem, paixão, motivado, vocacionado, abnegação e paixão. São características fundamentais que o pastor tem que ter. São características fundamentais para o crescimento da igreja. Mas eu quero deixar uma ressalva, irmãos. Não adianta o pastor ser vocacionado, ter abnegação e ter paixão, se a igreja não corresponda. Se a igreja também não esteja apaixonada também. Nós temos que estar junto, apaixonado, junto. Nós estamos hoje com o projeto, verificamos aqui domingo passado. Desculpa. São 90 bancos? Isso? 90? Não, estudo. Estou lá em cima, já estou falando outra igreja já também. 50 bancos. Estou fazendo outra igreja já. Congregação, estou botando a congregação já. 50 bancos, uma faixa de 90 mil reais. Olhamos assim, mas eu falo, nossa, não vai dar não, né? A tesoureira falou, tem um cara lá que está depositando dinheiro, está caindo dinheiro, não sabe quem é. O Vanuso está perguntando, é fulano com ele, não sei. Ele está depositando com força aí, vai. Ó.
Deus fazendo a obra. Domingo passado, olha aí, 3 banquinhos, mais 7 aí, na agulha, né? Se fala, né? Só dá o enter. Isso é paixão. Essa igreja está comprometida. A igreja está dando a resposta. Os irmãos estão pegando carne e comida, dá mais um aí. Não, dá mais 2 agora. O pastor me liga e fala bem assim: vai, separa 11. Você está pegando, haja carne. Graças a Deus por isso, irmãos. Eu quero convocar vocês. Às vezes você fala bem assim: eu peguei um carnezinho, né? Mas tá, né, 50 reais, está no meu. Para com isso, irmão. O Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata. Ele vai providenciar para você. Pega mais carne comigo. Ore, mas entre em ação. Não é ficar só orando e não tem ação não. E você ligar para os seus colegas, e lá no WhatsApp: olha, a igreja já está aqui, nós estamos precisando aqui que você participe, é 50 por mês. Nós vamos chegar ao nosso alvo rapidinho. Eu entrei ali, a Vitória veio cantando para cima, pocando, Wagner, o negócio está pocando. Os bancos aí, amarelo, eu coloco de amarelo, azul, roxo, como que eu coloco os bancos, né, Vitória? É isso, é essa paixão que nós temos que ter, essa motivação. O nosso pastor está motivado para isso, para fazer a diferença. Eu quero trazer um alerta também, irmãos. Estou falando do pastor Josimar, mas vamos falar sobre a família do pastor Josimar. Eu falei no café da manhã, quando o pastor erra, parece que é um terremoto. Quando o pessoal verifica a filha do pastor, é um exemplo. Você não pode falar, senão o pessoal. A esposa, então, nem se fala. Nós precisamos colocar a família pastoral em nossas orações constantemente. Sempre. Continuamente. Porque Deus tem colocado que a Missão Batista Cidade de Pomar vai fazer diferença em Cidade de Pomar e Eldorado, município da Serra, amém? Amém? Nós vamos espalhar o Evangelho de Cristo. Vamos ser cada um um missionário. Cada um missionário através das nossas vidas, através dos nossos exemplos. Eu comecei o meu livro, pastor, quando eu cheguei lá na fazer o estudo missionário. Talvez você me corrija se eu falar Spurgeon, não, como é o nome do rapaz? Spurgeon. Comecei a ler esse livro, né? Alguém comecei a ler o livro de Lucânia. Ele fala uma coisa muito interessante daquele livro. Ele fala o seguinte: olha, quando a rainha te chamar para você ser embaixador, se rebaixe não. Ele fala: você já é embaixador dos reis dos reis. Você é embaixador dos reis, não se rebaixe não. Não sai candidato não. Não vem não. Você já é embaixador dos reis dos reis. Isso me gravou a minha memória, isso do livro que comecei a ler sobre ele. Um livro grosso, grande. Mas me gravou essa situação, me colocou e falou: e é verdade, se rebaixe não. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Tem um propósito na vida do pastor, da sua família. Tem um propósito na vida de cada um de vocês. Somos ovelhas, somos pessoas lideradas pela liderança espiritual, que é o nosso pastor. Estamos tendo que estar juntíssimo com ele, porque é um chamado de Deus, porque Deus colocou ele aqui. A igreja orou para que isso acontecesse. Lembro eu, né? A igreja orou. Vieram vários pastores aqui. Deus colocou o pastor Josimar em nossas vidas. Colocou o pastor Josimar para fazer a vontade de Deus aqui na Missão Batista Cidade de Pomar, para transformar
para fazer o seu ministério. E você, irmão, não foge do seu ministério, não. Eu vi o pastor aqui domingo que vem, que tem o Ministério de Comunicação. Eu, com 59 anos, vou fazer 60, participando do Ministério de Comunicação. Samuca na transmissão. Macília porcando a banca do balão na transmissão. Ei, Macília? Achando você tem capacidade para isso, irmão? Estou falando que você tem capacidade para isso. Deus tocou no seu coração? Wagner, não, eu quero cozinha. Cozinha. O ministério é tão grande que eu fico às vezes com a irmã Marinete. Mas de novo, aqui. Só está no... Hoje não é seu dia não, Wagner. Você deita a Marinete lá dentro. Estou aqui, Mano Herodite, pai, Mano Herodite. Estou lá dentro. Ministério para vir 2 pessoas, está 4, 5. E agora levantou o irmão Daniel. Que no dia do aniversário dele fazer uma surpresa, havia massa. Passando vergonha. Já estava aqui na porta, chegando com o bolo. O Daniel já na porta esperando. Então é isso, meu irmão. Ser o primeiro. Fazer o melhor. Não é de qualquer jeito não, fazer o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor. Não é meia boca não. Você fazer o nosso melhor para Deus. Doar o nosso melhor para Ele. Esse é o grande desafio nosso. E nós temos voluntários, temos um chamado para isso. Porque o pastor precisa de nós, precisa de você e precisa de mim. A vontade de Deus prevalece na vida do pastor. A irmã Márcia estava preocupada, como é que vai ser? Vou fazer a decoração aqui. Eu falei, irmã, ele entra lá na câmera, entra, irmão. Joga um pano daquele negócio lá, na câmera, lá que vai dar tudo certo. Mas não deu, o pastor chegou aqui, chegou ali e falou, vai, estou sabendo que vai ter alguma coisa para mim aí, mas matou a charada, irmão. Vamos botar a gravata desse todo tamanho, não teve jeito de fazer surpresa não, irmã Márcia. Jogar o pão lá não deu certo não. Eu falei até para desligar, se desliga, o Zoel me pegava pelo pescoço, depois não ia funcionar mais, ela ia reclamar comigo. Então é isso, esse carinho que a gente tem, o acesso que nós temos ao nosso pastor, orarmos pela família pastoral, estarmos com ele na batalha, isso é importante, isso dá um gás. E essa paixão de testemunhar o Evangelho da graça de Deus por vidas convertidas, trabalho de evangelização, nós devemos estar apaixonados também junto com o pastor Josimar. Que nós precisamos fazer a diferença no nosso vizinho, nossos parentes, nossa comunidade, serra. A igreja tem uma responsabilidade muito grande pela frente. E eu convoco a igreja a estarmos apaixonados junto com o nosso pastor. Eu convoco a igreja para ser obediente junto com o nosso pastor. Eu convoco a igreja para estar comprometida, não envolvida junto com o nosso pastor. Eu convoco a igreja para fazer a diferença na nossa comunidade. Seja ela no projeto Edificar, seja ela no Bazar, seja ela nos ministérios que são colocados aqui à frente, das suas lideranças aqui à frente. Eu quero falar para você, irmãos, tem espaço para todo mundo trabalhar. Pode ter certeza disso. Tem espaço para todo mundo trabalhar. E com certeza Deus vai abrir as portas, está abrindo as portas para a vida de cada um de vocês nessa noite. Hoje nós descobrimos que o Everton é segurança. Danado de segurança, né, Vitória?
A mãe do cara também. Brincadeira, né? Isso é importante. Isso faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Deus quer que esteja segundo a sua vontade nesse ministério, que é o ministério pastoral. Quero finalizar, irmãos, aqui esse momento. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Quero chamar o pastor, sua família aqui à frente nesse momento. Igreja, por favor, se coloque de pé. Oséias, se encontra aí. Oséias, por favor. Faça essa oração nesse momento. Henrique também faz parte, Henrique vem também. Quero que a igreja coloque sua mão direita sobre a vida dessa família pastoral. Ore junto com o irmão Oséias, para que Deus continue abençoando essa família, para que Deus possa também estar junto com todos. E a irmã Marinete também, irmã Marinete está aí, vem aqui na frente, irmã Marinete. Vem cá. Que Deus possa estar junto com ele, que a igreja possa estar comprometida. Estenda sua mão direita, por favor, irmãos. Vou pedir ao irmão Oséias que ore nesse momento. Sim, Deus Pai, te agradecemos, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por essa família que tanto tem contribuído, ó Pai, com a obra de Deus, e tanto tem sido bênção, Pai, realmente tem sido usado como instrumento em tuas mãos, ó Deus. Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela vida de cada um deles, ó Pai, do pastor Josimar, da Lucinha, meu Deus, Vitória, Henrique, Marinete, meu Deus. Tu sabes, meu Pai, como essa família tem contribuído, meu Pai, para o crescimento do teu reino aqui nessa região, Senhor. Nosso Pai, na vida de pessoas, ó Deus, que às vezes nem está mais conosco, ó Pai, ou nos visita de vez em quando, meu Deus, mas Tu sabes, ó Pai, Tu conhece, ó Deus, cada coração grato, meu Pai, pela existência dessa família em nosso meio. Obrigado, ó Pai, pela resposta de nossas orações, Senhor. Tu a trouxeste, meu Deus, e tem sido bênção, meu Pai, e muitas bênçãos, ó Deus, temos certeza, Senhor, que há de vir através dessa família. Pai, Tu sabes, meu Deus, a gratidão de nossos corações, Tu conheces profundamente o íntimo, Pai, de cada um de nós. Nós te louvamos, meu Deus, por cada membro dessa família. Nós te louvamos, meu Deus, pelo crescimento de Teu reino aqui, ó Pai. Pai Santo, obrigado por tudo. Em nome de Jesus que te louvamos. Aleluia. Amém. Amém. Daniel, acho que não. Palavra aqui. Traz a Daniel.